Bom dia, pessoal. Vamos passar aqui um vídeo em relação ao assunto que nós deveríamos estudar caso estivéssemos em sala, né? Mas por motivos adversos nós estamos aí no momento de estudo domiciliar. Mas em breve, se Deus quiser, nós todos retornaremos às nossas vidas normais quando essa pandemia passar e estiver totalmente sido controlada. Por enquanto, devemos ficar em nossas casas e fazer nossos estudos domiciliares e cumprir nossa grade aí que foi estabelecida. Tá ok? Então, nosso assunto aí vai ser a probabilidade da união de dois eventos. Certo? O que é que a gente tem que ver sobre esse tema? A gente tem que ver aqui o seguinte, ó. Vamos considerar o lançamento de um dado comum, baseado nele os seguintes eventos. O evento A. O número que sair no dado for um múltiplo de 2. E o evento B. O número que sair no dado for múltiplo de 3. Certo? Então, qual a probabilidade de ocorrer ao menos um desses eventos? Pessoal, pegue aí lápis, papel, certo? Copia isso aí para a gente começar a destrinchar, que a gente vai ver como é que funciona isso aí. Né? Então, a gente tem, considerando o lançamento de um dado comum e os eventos, o número obtido ser múltiplo de 2, o número obtido ser um múltiplo de 3. Então, qual a probabilidade de ocorrer ao menos um? Ou seja, pode ocorrer que só saia múltiplo de 2, pode ocorrer que só saia múltiplo de 3, pode ocorrer que saia o múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Né? Então, ocorrer um ou outro. Então, o que é que a gente pode ter aí? Vamos copiando aí. Então, a gente tem, primeiro, fazer o espaço amostral. Então, o espaço amostral aí vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que são os possíveis resultados que podem sair no dado. O dado só pode sair esses números aí. Você jogou o dado, um desses números vai sair. Certo? O que é que eu tenho? Que ao total, a quantidade de resultados que eu tenho, o número de elementos no meu espaço amostral é 6. Certo? Tenho 6 elementos lá dentro do meu espaço amostral. Agora, vou estudar cada evento. Primeiro evento, o evento A, que era o que? Os múltiplos de 2. Vocês anotaram aí, no slide anterior, eu via perguntando quais os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 que estão dentro do meu espaço amostral é quem? 2, o 4 e o 6. Né? 2, 4 e 6. Está aqui eles separados. Agora, isso totaliza 3 elementos. 1, 2, 3. Tá aqui, número de elementos do evento A, 3 elementos. No meu evento B, eu tenho quem? O 3 e o 6. 3 e 6, que são o quê? Múltiplos de 3, que estão aqui. Isso totaliza 2 elementos. 2 elementos no meu evento B. Eu posso fazer o quê? Posso representar isso aí utilizando o diagrama de Venn. Faço 2 diagramas de Venn. Um é para o evento A, né? Coloco nele os elementos 2 e o 4. O outro é o evento B. Coloco nele o elemento 3. Aqui, ó, é onde os dois conjuntos se encontram. Isso quer dizer que aqui é a interseção. Tanto está dentro de A como está dentro de B. Então, nele, eu coloco o elemento 6. 6, tanto está dentro do A como está dentro do B. É minha interseção dos meus dois eventos. Certo?
interseção dos meus dois eventos. Então, o que é que eu vou observar depois? Vocês copiaram, observa aí o que? Pelo diagrama a gente pode ver que os elementos de A são 2, 4 e 6. Os elementos de B, 3 e 6. Eu já observo que o 6, esse meu elemento 6 aqui, ele tanto está em A como está em B, como eu vi lá no diagrama, que ele ficava mesmo na interseção. Então, o que é que eu posso ver? Eu posso ver aqui o seguinte, ó. Posso ver que a interseção B é exatamente o 6, ó, que é o elemento que está tanto em A como em B. E quando eu passo para a união B é 2, eu pego 2, o 3, o 4 e o 6. Repito o 6 apenas uma vez, porque é o elemento que é comum. Então, não vou botar 6 e 6. 6 se repete apenas uma vez, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos dentro da união. Tenho 4 elementos dentro da união. Então, a gente calculando essas probabilidades, a gente tem probabilidade de A. Vocês copiaram aí que os elementos de A eram 2, 4 e 6. 3 elementos. Então, 3 elementos dos 6 possíveis. Os elementos de B. Os elementos de B copiaram aí que eram 3 e 6. 2 elementos. 2 elementos dos 6 possíveis no meu espaço amostral. A minha interseção de A, interseção B, é o que? Era um elemento dos 6. Eu tinha um elemento que estava tanto em A como em B. E a minha união, eu tenho 4 elementos, que era 2, 4, 2, 3, o 4 e o 6. 4 elementos dos 6 possíveis. Então, essa é minha união, né? Então, posso ter o quê? Então, a minha probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B é 4 sobre 6. Ou, levando em porcentagem, 66,6%. Essa é a minha probabilidade, certo? De ocorrer o evento A ou o evento B. Então, o que é que a gente tem como sendo probabilidade da união? Sempre vai ser probabilidade da união dos eventos quando a probabilidade do evento A ou, o segredo está aqui nesse ou, do evento B ocorrer. Ou seja, sempre que for a chance de um ou de outro evento ocorrer, então eu vou ter a união dos eventos. Ou seja, isso vai ser igual à probabilidade de ocorrer A. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B. Certo? Menos o quê? A probabilidade da interseção de A com B. Por que menos essa probabilidade? Porque, como a gente viu, a interseção são os elementos que estão se repetindo. Então, eu tenho que tirar os elementos que estão se repetindo. Porque não tem sentido eu estar colocando elementos repetidos. Eu só coloco ele uma vez. Então, eu vou tirar os elementos que se repetem. Então, matematicamente, eu vou ter essa fórmula aqui, ó. Probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, mesmo aqui tem um mais, pessoal. Mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A união B. Mesmo aqui tem um mais, certo? Vai ser isso aqui.
Probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A união interseção B. Então, ó, expressando o nosso exemplo que a gente fez utilizando a fórmula, eu vou ter 3/6, que era a probabilidade de A, mais 2/6, que era a probabilidade de B, menos 1/6, que é a probabilidade da interseção, que era um elemento que se repete. Eu vou ter que o resultado vai ser igual a 4/6, que é exatamente o que a gente apurou. Eram 4 elementos dos 6 que são possíveis. Aqui, só como conhecimento, a gente tem que conhecer esse conceito. Pode cair na prova de vocês, pode cair numa questão de Enem, que quando a interseção de A com B não existir, dizemos que os eventos são mutuamente exclusivos. Ou seja, não existem elementos que se repetem. Não tem elementos que estão dentro dos dois conjuntos. Não há interseção. Né? Não existem elementos que se repetem. A gente diz que a interseção é o quê? O conjunto vazio. Então aqui, sempre eu vou ter o quê? Aqui no lugar onde ficaria minha interseção, ó, aqui viraria 0. Já que o conjunto é vazio, então aqui, caso fosse o meu exemplo, aqui estaria um 0. Eu chamo esse eventos mutuamente exclusivos, ou eventos exclusivos. Vendo aí, pessoal, um exemplo. Diz assim, ó, em uma pesquisa realizada com 400 jovens de 15 a 20 anos, verificou-se que 200 estudam e 180 trabalham, sendo que, entre esses jovens, 130 estudam e trabalham. Qual a probabilidade que um dos jovens pesquisados, escolhido aleatoriamente, estude ou trabalhe? Certo? O segredo, ó, está no ou. Se é estude ou trabalhe, ele pode só estudar, só trabalhar, ou ele pode fazer os dois. Certo? O ou, então, ele dá a união de eventos. Ele pode fazer só um, só outro, ou pode fazer os dois. Nada impede. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou ter da seguinte forma, copiando os dados. Vou copiar aí os dados, pessoal. Então, os dados que eu tenho da questão, total de jovens, 400. Quantos desses 400 estudam? 200 estudam. Eu tenho que 180 trabalham e 130 estudam e trabalham. Daí, pessoal, peguei os dados, coletei os dados que tem lá na questão, só é eu fazer a aplicação. Apliquem aí, dá uma pausa, façam a questão, depois retorna para o texto, ver se confere se fizeram certinho. Pronto, dando uma pausa aqui, vamos continuar. Diz o seguinte, ó. Usando a fórmula, probabilidade de A união B igual a probabilidade de A, mesmo que tenha um mais, certo? Mais probabilidade de B, menos probabilidade de A união B. Então, isso aqui, pessoal, eu vou ter o quê? Vai ser a probabilidade de A união B, vai ser, ó, eu tenho que 200 estudam. Né? Dos 200, do universo de 400. Então, 200 dividido por 400. Mais o B. 180 trabalham. Aqui o 180 do universo total, que é os 400. Então, 180 sobre 400. Menos 130, tanto estudam como trabalham. Faz os dois. Certo? Então, tenho 130 sobre os 400.
Fazendo aqui as contas, eu vou repetir o denominador, que é 400, e vou somar e subtrair os numeradores. 200 mais 180, 380, menos 130, 250. Então, meu resultado vai ficar 250 sobre os 400. Simplificando isso aqui, eu chego a 5 sobre 8. E transformando isso aqui em porcentagem, eu tenho 62,5%. Então, a probabilidade de um menino estudar ou trabalhar é de 62,5%. Aí você pergunta, por que não 100%? Porque eu tenho gente aqui que nem estuda nem trabalha, certo? Como é que eu vejo isso? Vamos utilizar, nós vamos fazer a mesma questão, utilizando agora o diagrama de Venn, certo? Ó, pega os dados, 400 jovens ao todo, 200 estudam, 180 trabalham, 130 estudam e trabalham. Então, faça aqui o diagrama. Estudam e trabalham, certo? Vou começar aqui pelo meio, ó, por essa região aqui, ó. Então, aqui eu boto quem estuda e quem trabalha, que é exatamente o quê? Os 130. Agora eu volto aqui para quem estuda. Estudam são 200. Só que lá dentro de quem estuda eu já tenho 130. Não vou botar 200 aqui. Senão eu aumento para 330. E não é 330, é 200. Então, se eu já tenho 130, para completar os 200, só boto mais 70. Certo? Quem trabalha é 180. Eu já tenho aqui dentro de quem trabalha 130. Então, para completar meus 180, eu vou colocar mais 50. Junto a esses dois, fecham meus 180. Certo? Como eu tenho aqui, ó, 200 aqui, 180 aqui, que é exatamente 70 mais 130 dá os 200, 130 mais os 50 dá meus 180, certo? Agora, quantos eu tenho aqui dentro? Vou somar, certo? Ó, 70 mais 130 mais 50, quando eu somar isso aqui, só dá 250. E ao todo eu tenho 400. Então, se aqui eu só tenho 250, é porque 150 nem trabalha nem estuda. Certo? 150 não trabalha nem estuda. E ele só quer a probabilidade de trabalhar ou estudar. Então, trabalhar ou estudar, só 250 pessoas fazem isso. Dos 400. Então, tem 250 sobre 400, ou 5/8, simplificando, ou 62,5%. Esse é o resultado. Pessoal, baseado nisso aí, dá para fazer todas as questões daquela nossa atividade. Qualquer dúvida, posta no grupo, pergunta que a gente manda, faz aqui uns slides, tira outras dúvidas, coloca outros exemplos aí para vocês, tá ok? Então, boas atividades, vamos entregar aí os resultados. Valeu, pessoal!